pessoal, eu sou a Adriana, da Caverna Literária, e o vídeo de hoje é para falarmos um pouquinho sobre a trilogia As Peças Infernais, da Cassandra Clare. A Cassandra Clare, ela escreveu uma trilogia, que é As Peças Infernais, e escreveu uma série chamada Instrumentos Mortais. Eu não li ainda Instrumentos Mortais, está, né, o Cidade dos Ossos, que é o primeiro livro da série, está na minha lista, mas eu li primeiro essa trilogia aqui. Essa trilogia ela lançou praticamente no final da série dos Instrumentos Mortais, mas é uma trilogia que se passa antes de Instrumentos Mortais. Então, só que assim, não existe uma ordem para... Você não precisa ler Instrumentos Mortais para depois ler Peças Infernais ou vice-versa, tá? Independente da série ou trilogia que você começar, você irá entender a história. E, no caso, eu comecei pelas Peças Infernais. As Peças Infernais é uma trilogia composta pelos livros. O primeiro é o Anjo Mecânico, o segundo livro é o Príncipe Mecânico, e o terceiro livro é A Princesa Mecânica. Eu tenho um caso de amor e ódio por essa trilogia, principalmente pelo segundo livro, que é O Príncipe Mecânico. Principalmente por ele, mas isso eu deixo mais pro finalzinho do vídeo. Bem, Anjo Mecânico. Esse livro eu achei ele muito, muito, muito bom, tá? Dos três eu achei esse daqui o melhor. E é estranho, porque geralmente o primeiro livro de uma trilogia ou o primeiro livro de uma série são livros bem cansativos, porque vai narrar toda a história do personagem, vai contar toda uma história tal para até chegar na ação, né? É difícil um livro que te prenda, né? Enfim, não sei a Cidade dos Ossos, Instrumentos Mortais, mas esse daqui foi um livro que me prendeu do começo ao fim. E a Cassandra Clare criou uma hiper mega história. Apesar de... quando você começa a ler Peças Infernais, né, quando eu terminei de ler, eu vi que ela se inspirou em vários outros autores. Então você encontra muito de Tolkien aqui, você encontra muito de Harry Potter, você encontra Guerra nas Estrelas, entre outros personagens vampíricos que existem por aí e tal. Meio que ela criou uma história se baseando em mitos, não em mitos, mas em livros, em livros dos autores que já conhecemos, histórias que já conhecemos. Mas eu gostei muito, tá? Mas depois eu falo no meu caso de amor e ódio. Bem, essa trilogia é baseada numa história totalmente de ficção fantasiosa, tá? É uma trilogia de ficção fantasiosa, assim como a série dos Instrumentos Mortais. A personagem principal, digamos assim, desse livro é a Tessa. Ela é uma menina de 16 anos que aparentemente ela achava que tinha uma vida completamente normal, até por N motivos o irmão se mudar para Londres e, enfim, ela perdeu várias pessoas da família dela e ela se encontrou sozinha em Nova York e ela acabou indo para Londres ao encontro do irmão. Então o irmão escreveu uma carta para ela pedindo para eles se encontrarem no porto e tal, e quando Tessa chegou nesse porto, o irmão não estava, mas havia duas senhoras ali que falaram que conheciam o irmão dela, tudo, e enfim, elas sequestraram Tessa e dali tem toda a trilogia. Mas por que essas senhoras, e não somente as senhoras, mas muitos deste livro, né, dessa trilogia, queriam Tessa? Porque Tessa possuía um poder que nem ela mesma sabia que tinha, tá? Então assim, ela não sabia, ela desconhecia esse poder dela, que eu também não vou poder dizer aqui pra vocês. E é uma super história, pessoal, é uma super história. Então, agora uma coisa que o que me chamou a atenção quando eu vi esse livro foi o título, Anjo Mecânico. Esse título fez com que eu pensasse assim, nossa, Anjo Mecânico, o que será esse Anjo Mecânico? E eu comprei o livro justamente por causa do título dele. E eu não tinha lido... Gente, foi incrível. Eu sempre leio a contracapa para saber do que se trata a história. E nesse livro eu não fiz isso. Ainda bem, porque atrás deste livro, ele conta o que é o Anjo Mecânico. E meio que eu falei, nossa, como assim? A trilogia, pessoal, você não pode... Se você não lê o Anjo Mecânico, não leia a contracapa do
Príncipe Mecânico, porque você já vai saber muita coisa que acontece aqui, o que eu achei isso super chato. Muito chato mesmo, porque acontecem certas coisas aqui, que estão na contracapa deste livro, que eu falo, gente, acaba meio que cortando, sabe, a história. Então eu não achei muito legal isso, mas tudo bem. E enfim, todos os personagens, né, dessa trilogia querem a Tessa por causa de um poder que ela tem. Príncipe Mecânico, tá? No final do Anjo Mecânico, afinal, assim, o Anjo Mecânico ele acaba de uma forma extraordinária, assim, que você fica naquela curiosidade de ler Príncipe Mecânico. E assim, eu não tenho o que falar sobre Anjo Mecânico porque eu achei ele o livro perfeito do começo ao fim, tá? Mas quando chegou aqui, eu fiquei com amor e ódio deste livro, principalmente deste livro. Por quê? Digamos que aqui em Príncipe Mecânico, eu estava esperando certas coisas e isso não aconteceu. Isso foi acontecer, na verdade, no terceiro livro, que é a Princesa Mecânica. Mas não tinha muito... Não tinha como a autora fazer isso, sabe? Eu acho que ela pecou muito nisso. O Anjo Mecânico, ele é um pingente que a Tessa usa no pescoço, tá? Bem, eu vou dizer isso porque, enfim, tá na própria contracapa do livro, tá? Então, isso não é muita novidade. Tem toda uma história sobre o Anjo Mecânico no livro, sobre esse pingente, que eu não vou dizer aqui. E no decorrer do Anjo Mecânico, existe um personagem chamado Henry, que também não vou falar muito sobre ele, mas ele, assim, ele gosta de criar coisas, ele é meio que um cientista maluco, assim, digamos, nessa trilogia. E ele pede pra Tessa esse anjo mecânico pra ele dar uma olhada. Então ele desmonta esse anjo mecânico, limpa todo ele e entrega novamente pra Tessa e simplesmente fala pra ela, olha, eu não vi nada demais. E até elogia, fala, nossa, por ser uma relíquia de família, ele tá bem conservado, tal, e ok. E no final do livro, esse pingente, né, do anjo mecânico, enfim, se revela. E ok, perfeito. Quando chega em Príncipe Mecânico, o que eu estava esperando era que... Gente, eu penso assim, por mais que seja uma ficção fantasiosa, eu acho que a autora pecou muito nesse sentido. Em nenhum momento a Tessa, ou até mesmo o Jane, porque ele estava presente, chegou no Henry e falou assim, olha Henry, aconteceu isso, isso e isso com esse anjo mecânico. Pessoal, mas isso não acontece no Príncipe Mecânico. Na verdade, não acontece nem na Princesa Mecânica, na verdade. Isso é resolvido, é revelado de uma outra forma. E eu achei isso um absurdo. Por mais que seja uma ficção fantasiosa, eu acho que qualquer pessoa, né, que visse aquilo iria chegar no Henry e falar assim, olha, aconteceu isso e isso com o pingente, então tem alguma coisa ali. E dali iria surgir uma nova história, uma nova, né? Porque esse livro, ele fica... Até fica, a leitura fica um pouquinho... Não, a leitura não é cansativa, tá? A leitura não é cansativa. Mas fica sempre na mesma coisa. Eles querem saber quem é o magistrado, né? E eles ficam, na verdade, lá no Instituto dos Caçadores de Sombras, pesquisando sobre esse magistrado, que eu também não vou dar muito... falar muito sobre ele e tal. E eu acho que eles perderam... Acho que a autora perdeu muito tempo nessa história, sendo que ela poderia criar muitas outras coisas. Uma delas seria referente a esse anjo mecânico. Eu acho que se o Henry pegasse e eles fossem tentar descobrir alguma coisa, acho que isso já seria uma chave mestra ali para um outro andar da história. Mas o que eu percebi nesse Príncipe Mecânico é que ele não passa de um romance, porque o que mais tem nele é o romance, né? Porque além dessa história toda de caçadores de sombras, né? Porque os caçadores de sombras são aqueles que caçam demônios tal, e enfim, não vou dar muitos detalhes. É uma super história e a Cassandra Clare transformou isso, na verdade, em um romance mesmo. Então, assim, é uma trilogia que tinha tudo para ser uma super história, mas ela transformou nisso em um romance, porque existe um triângulo amoroso aqui, tá? Existe um triângulo amoroso. Um triângulo amoroso que eu até falo que foi muito bem construído pela autora. Só que volta aquela questão do crepúsculo.
Eu não li nenhum livro do Crepúsculo e nem quero ler, porque eu acho meio, sabe, era uma história, esse é meu caso de amor e ódio, porque assim, era uma história que tinha tudo pra ser bombástica, mas ela transformou isso mais em um triângulo amoroso pra menininhas lerem. Essa é a grande verdade. Sabe aquele triângulo amoroso que... Ai, não, se você não quiser ficar comigo, você pode ficar com ele. Porque, assim, são dois personagens, que é o Will e o Jane. Um é Parabatai do outro, tá? Essa questão de Parabatai também não vou dizer muito o que é, tá? Tá lá descrito no livro. Que, na verdade, isso Cassandra Clare meio que retirou de Guerra nas Estrelas, mas tudo bem. Tá? Então, assim, Jane e Will são... Um é Parabatai do outro. Então, eles têm uma ligação, assim, muito forte, que é mais do que irmãos. E sabe aquela coisa de, não, se eu não ficar com ela, você pode ficar? Gente, isso não existe. É isso que me deixa nervosa nesses triângulos amorosos, sabe? Que é meio crepúsculo isso, né? De Edward e Jacob. Não, você pode ficar com ela. E aquela coisa, gente, isso não existe. Eu acho que, ok criar um triângulo amoroso, nada contra. Mas eu acho que, assim, a partir do momento que Jane e Will ficam sabendo que ambos são apaixonados por uma mesma mulher, eu acho que ali deveria ter tem um choque. Eu acho que eles não é porque um é para a batalha do outro que tem que até dividir a mulher, sabe? Eu acho que isso deveria. A Cassandra Clare é uma outra coisa, isso que me deu. Eu acho que a Cassandra Clare também deveria ter criado um atrito entre os dois para ter mais movimento aqui na história. Mas não, fica aquele triângulo amoroso tal. Que assim, eu digo que foi apesar de ser crepúsculo, foi um romance muito bem construído e que tem um final lá em Princesa Mecânica que eu gostei. Eu achei um final bem pertinente, assim, tal, mas eu não gostei esse triângulo amoroso, ok. Eu acho que deveria ter um atrito ali, tá? Mas é uma hiper mega história. E tem uma outra cena também, Príncipe Mecânico. Eu li 2 vezes essa cena. Eu vou até citar aqui, mas eu peço desculpa se de repente eu pulei alguma parte que de repente eu não percebi e tal. Mas o que eu observei é que tem uma cena que estão todos reunidos lá no Instituto dos Caçadores de Sombras, tá? Eles estão jantando. E a servente da casa, que é a Sophie, ela chega com um bilhete que tá destinado ali pra Tessa. Só que não tem assinatura. E a Sophie entrega esse bilhete pra Tessa na frente de todo mundo. Então todo mundo sabe que a Tessa recebeu um bilhete. Ela abre esse bilhete na frente de todo mundo e lê. Lê pra ela mesma. E lá no final dessa carta tá escrito quem mandou essa carta pra ela, tudo, e a pessoa pede pra ela não comentar com ninguém. E ela termina de ler a carta e simplesmente ela já está numa outra cena, como se fosse um filme. Ela já vai pra outra cena e ok. Aí eu parei de ler nesse momento, eu fiquei pensando assim, peraí. Eles são os únicos amigos de Tessa, os únicos. Da porta pra fora do instituto, todo mundo quer sequestrar a Tessa. Quem mandaria um bilhete pra ela? Eu acho que a Charlotte, no caso, que é a diretora do instituto, ou qualquer outra pessoa que estivesse à mesa, iria... Tessa, quem mandou esse bilhete pra você? A menina tá ameaçada de morte, a menina tem um monte de gente lá fora querendo pegá-la e, tipo, morre o assunto. Claro, depois ela mostra esse bilhete pro Jane, que no caso ajuda, tudo, mas assim, é uma coisa também que eu achei meio sem nexo pra história. Princesa Mecânica. Bem, eu gostei muito desse livro, ele me prendeu do começo ao fim. E aqui, no caso, você terá revelação de tudo, né? De absolutamente tudo, de todos os mistérios possíveis. O que eu gostei, eu achei legal o final pro triângulo amoroso, eu acho que foi bem pertinente. Eu gostei, apesar de não ter gostado do tipo de triângulo amoroso que foi construído, mas eu gostei do final, gostei do que aconteceu. Agora, o que eu acho que deixou muito a desejar foi a guerra, né? Porque, enfim, o livro todo, a trilogia, se trata de um grande final, de uma grande guerra. E, sei lá, a guerra aconteceu em menos de um capítulo no livro. Por isso que eu falo, a Cassandra Clare criou uma super história, mas ela transformou essa hiper história, na verdade, mais indo por um romance do que
por uma ficção fantasiosa cheia de ação. Que eu acho que eu comprei, na verdade, essa trilogia, esperando isso. O Princesa Mecânica, ele vem com uma árvore genealógica, aqui é o final, tá? Então, assim, se você... na verdade, essa árvore genealógica, ela só terá nas primeiras tiragens do livro da Princesa Mecânica, porque as primeiras tiragens são edições de colecionador, tá? Tanto que a capa é até holográfica, ela tem uns brilhinhos. Somente as primeiras tiragens possuem esse brilho, tá? Não é nem primeira edição, são primeiras tiragens. E sempre as primeiras tiragens vêm, não sei se dá pra vocês verem, vem aqui escrito edição de colecionador. E vem com a árvore genealógica, tá? Então, não leiam essa árvore genealógica antes de lerem o Anjo Mecânico, enfim, né? Porque senão você vai saber muita coisa que acontece, tá? E assim, pessoal, é uma trilogia que eu gostei muito, tanto que eu marquei aqui várias partes do livro, marquei aqui várias partes da trilogia que eu gostei. E assim, eu gostei muito, tá? Apesar desse meu caso de amor e ódio, eu gostei muito. E eu fiquei muito pensando nessa trilogia virando um filme, tá? E parece que os direitos realmente foram comprados, né? Pra realmente virar filme. Mas eu já imagino o filme, todo aquele romance, aquela coisa crepúsculo, e isso já meio que me decepcionou. Eu acho que se esse filme ele pegar bastante a questão da guerra, a questão dos Caçadores de Sombras, de todo esse universo que a Cassandra Clare criou, eu acho que ficaria muito, muito, muito legal. E ela alcançaria os dois públicos, né? O público masculino e o público feminino, mas nesse caso aqui, pela leitura, é somente o público feminino mesmo, por causa desse triângulo amoroso. Existe também este livro aqui, que é o Codex dos Caçadores de Sombras. Ele é um livro que se trata é um livro da mitologia da trilogia Peças Infernais e da série Instrumentos Mortais, tá? Então ele é um livro que explica a mitologia, quem são os Irmãos do Silêncio, quem são as Irmãs de Ferro, os demônios, tem o nome de todos eles aqui, as marcas, que eles possuem certas marcas no corpo, né, os Caçadores de Sombras e tal. E ele é um livro muito bonito, ele vem com muitas ilustrações. Essa ilustração aqui, por exemplo, é dos Instrumentos Mortais. E aqui ao final do livro tem a outra ilustração que é das Peças Infernais. E o livro todo ele é cheio de desenhos. Tem uns desenhos até muito bonitos. Então ele é um livro que explica todo o universo, toda essa mitologia que a Cassandra Clare criou. E pra fechar, né, também, no Princesa Mecânica, você descobre realmente quem é Tessa, enfim, todos os mistérios neste livro são revelados, e eu gostei muito do final do livro. Eu vi muitas outras resenhas de outros vídeos, e muitos não gostaram, né, meio que ficou dividido, tá? Mas eu gostei, eu achei um final bem bacana. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixe o joinha de vocês aqui embaixo, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo.